seja contigo. Mais uma vez aqui eu quero trazer para você mais uma matéria bíblica, sobre a preservação do templo do Espírito Santo, um quesito de saúde. E é importante, assista esse vídeo, confira as matérias que aqui vão ser mencionadas, matéria que considero ser de extrema importância para... Eu gostaria de trazer um tema, um assunto bíblico, exatamente, sobre Romanos capítulo 14, versículo 19 e 20, questão de preservação do templo do Espírito Santo, Vejamos lá, vamos nós dois analisar, se você quiser abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 19 e versículo 20. Leia, vejamos, diz assim: assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificações de uns para com os outros. Isso é uma realidade, o cristão deve agir assim. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Esse é o tema que desejamos falar. Estou mostrando escrito aqui na palavra de Deus, Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo, É um pecado, é um crime. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Vivemos em tempo onde a raça humana come alimentos, adota hábitos, procedimentos extremamente ofensivos à saúde, Eu mesmo já pratiquei isso, muitas vezes aqui a gente pratica, mas é um erro, exatamente. E hoje o nosso objetivo aqui é esclarecer justamente esse assunto a você que está aí ao alcance da nossa voz, beleza? E por isso queremos trazer assuntos exatamente sobre alimentos, sobre saúde, sobre as questões de preservação do templo do Espírito Santo. Vejamos aqui, para iniciar, vejamos aqui. Como já falei, vivemos em uma época que a raça humana ingere alimentos, os piores alimentos, E quais são os melhores alimentos? Exatamente, isso é o que vamos falar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, diz assim, vamos ler. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Vamos repetir o texto para ter uma repetição maior. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Aqui vemos os cereais, as frutas e as nozes, Foi os primeiros alimentos dados ao homem. Depois do dilúvio, conta-se que incluiu as ervas, que seria no caso as verduras, Quais são as ervas? O maxixe, na verdade não é nem só o maxixe, a beterraba, cenoura e outros demais aí, que são tudo erva, o próprio alface, o repolho e as suas famílias. Essas são as verduras, são ervas, exatamente, ervas que elas não têm semente e nem as outras têm, que é o caso do arroz, o caso do milho, o caso do trigo, Eles são ervas com semente e também pode ser considerado como grão na classificação alimentar. Mas sim, aqui vemos a ordem, qual é o alimento do homem, exatamente.
Muitas pessoas, hoje as massas inteiras, têm o costume de se alimentar da carne. Lógico, se ele se alimentar só da carne, eu acho que não tinha como ele sobreviver. Muitas pessoas também compreendem que quando a gente fala, né, nós somos vegetarianos, nós não comemos carne, mas como consegue sobreviver ficando sem comer carne? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. A carne, ela não alimenta o homem, exatamente. Ela é um mau alimento, né? Ela intoxica o organismo humano, porque ela é indigesta. O organismo não consegue assimilar, não consegue corretamente, né? Ele faz aquele H lá, mas no final vai dar prejuízo, tanto para ele, né? Vai dar prejuízo para quem gera carne. Então, por isso que há necessidade de abandoná-la. Muitos acreditam que a carne é que alimenta. Não, a carne, ela é, na verdade, ela não é um alimento. Ela é uma toxina, ela é muito tóxica, né? Tem até uns livros naturais que não inclui a carne na classe alimentar. E eu acho que é bem correto, é bem sensato, porque a carne, como já falamos, é um alimento muito perigoso à saúde. Por isso, na verdade, isso já é do início, né? A carne não foi feita para alimento, mas o que foi feito para o nosso alimento, né? Isso é a pergunta. É o que acabou de dizer aqui no livro sagrado, que são os produtos da terra, incluindo-se todos os vegetais. Agora, o que eu quero tratar aqui? O assunto mais teórico. Então, vamos falar de uma alimentação mais específica. Exatamente, específica. Hoje encontramos as pessoas, elas fazem o quê? Vivem uma vida comendo aquilo que é saboroso e satisfazendo o seu sabor, né? Com as comidas muitas vezes caras, porém o pior, sem nutrição. Isso o que é? Eu vou mostrar só um exemplo. Esse não é saboroso, mas é uma alimentação. Eu particularmente não acho ele tão saboroso. Ele é bom quando integral, né? O arroz tradicional das famílias, né? O arroz tradicional, a alimentação tradicional, e o arroz branco é o arroz tradicional, porque na verdade o arroz ele é integral. Agora, para ele chegar nesse estado, né, de refinação, ele é arroz refinado. Ele não é nem refinado, quem se diga, é refinado porque tirou os produtos nutricionais, né, a fibra e outros demais, que fica o arroz branco, né, o arroz conhecido por todas as pessoas. E além do mais tem o trigo branco, né? O trigo branco é a farinha de trigo tradicional, exatamente. Mas eu quero lhe falar que o trigo ele não é branco. O trigo ele tem uma coloração escura. E o integral é o real trigo, porque o trigo branco ele é apenas o endosperma do grão, né? O endosperma é o centro do grão, aquela pele onde está os sais minerais e todos os nutrientes, sais minerais, vitamina e uma gama de nutrientes, né? Uma boa gama, elas são eliminadas fora, né? Fica um alimento, eu não sei mais ou menos quantos porcentagem cai de nutrição de um alimento integral com um alimento branco. E hoje o que acontece? É o hábito alimentar das pessoas, né? É a alimentação fora de nutrição e além do mais, elas não gerem os melhores alimentos de toda a era, né? Do existente, porque Deus criou este alimento e pôs bênção nele. São duas classes de alimentos mais que eu considero, né? A gente sempre vê, eles são sempre mais além do que os outros. É as frutas e as verduras, exatamente. Se soubermos combinar esses alimentos com cereais integrais,
forma-se um cardápio imbatível, um cardápio extremamente saudável. Como que nós vamos combinar? Justamente outro fator de grande importância, a combinação dos alimentos. Enfim, precisa se alimentar das verduras e das frutas em maior quantidade. Deve se formar a base da dieta justamente nesses alimentos, né? Os outros são complemento, né? Como o arroz integral, o trigo integral. Se você ingerir esses alimentos, trigo integral, vai ficar um cardápio que não tem do que se reclamar. Porque hoje vivemos em um tempo que as pessoas ingerem alimento branco. O alimento branco que eu me refiro é o arroz branco, o trigo branco. Como ingere o trigo branco? No macarrão, né? Macarrão tradicional comprado aí nas feiras, o pão francês, pão de padaria, bolo também do trigo branco. Enfim, como fazer? Você precisa, para adquirir os alimentos integrais, você precisa arrumar o arroz integral. No supermercado você vai encontrar. Ele é um preço mais elevado, mas se você puder, faça esse esforço, né? Isso é importante porque é a saúde que está em jogo. E tem o trigo integral também. Ele é um pouquinho mais caro, você pode fazer o pão integral, né? Num próximo vídeo a gente vai ensinar, né, se puder, a você fazer o pão integral. É muito saudável, exatamente. E outra questão, adquirindo as frutas e as verduras. Que frutas? As frutas são uma boa gama. As principais que eu uso, né, são as bananas, mamão, as frutas doces, exatamente as frutas que eu mais uso em casa. Mas você pode usar aí diversidade enorme. Agora, uma regra importante para usar as frutas é não misturar ela com alimento algum. Assim, né? Tem como misturar dependendo da fruta, dependendo do outro alimento que você vai misturar. Por exemplo, se você pegar uma banana, você pode muito bem misturar ela com pão integral, com cuscuz de milho, né? Você pode misturar ela com alguma preparação de aveia, que é cereal. Agora você não pode pegar uma banana e misturar com feijão, com a comida temperada no óleo e tudo. Não, isso é um veneno. As pessoas hoje têm o costume de ingerir fruta, mas é um veneno à saúde. E o que é que eu quero deixar aqui para você? Você precisa adquirir produtos integrais e principalmente, vou citar o nome aqui deles, a classe alimentar, né? Frutas, verdura, ou seja, hortaliças, cereais integrais e as leguminosas, que são os feijão, fava, ervilha, em geral, né? As leguminosas. E o que mais? As féculas. Féculas e tubérculos é uma classe de alimento muito importante, que é o caso da batata e do inhame. Eu poderia muito bem incluir a batata e o inhame, a batata e inhame nas verduras, né? Mas eles não encaixam aí, porque eles são um grupo de alimento diferenciado, né? Tanto que tem o seu nível de combinação. Exatamente. Outra coisa, você tem que saber combinar os alimentos, né? Quando você vai comer uma fruta, coma ela com cereal, dependendo da fruta. Se for banana, se for mamão, se for, figo, deixa eu ver aqui a outra fruta, uma gama de fruta doce, maçã, pera, uva, goiaba, manga e uma gama de frutas muito grande que muitas vezes não está no nosso conhecimento. Você pode misturar ela com cereais, né? Com arroz, com feijão, negócio de arroz, feijão. Você pode misturar com arroz se quiser, mas né? O feijão não, o feijão ele é uma leguminosa, ele não se combina com as frutas, né? Ele é mais do grupo da hortaliça, e a hortaliça ela não se combina com as frutas, né? E quando você for comer as frutas, né, como já dissemos, precisa comer com cereais integrais. As frutas só combinam com cereais integrais,
só. Próprios cereais integrais, que é o arroz, a aveia, o trigo, o centeio, tudo integral, né? Você pode combinar. E depois, outra questão, quando você for comer a batata, né, ou o inhame, você tem que comer ela com o quê? Você tem que comer ele com as verduras, né? Você não pode combinar ele com os grãos, né? Qual é o grão? O feijão, é o arroz, tudo isso você não pode combinar. Eles não se combinam, eles fazem má digestão. E quando você for misturar, né? A batata você pode misturar ela com a verdura, como já falei, a hortaliça, e com as nozes, que é outro grupo de alimentos que eu não falei aqui, que são os alimentos gordurosos. São alimentos saudáveis, mas também deve ter um pouco de atenção para eles. Devem ser ingeridos em quantidades mínimas, que é de grande importância. E a regra básica de toda dieta alimentar para se adquirir saúde: comer pouco. Muitas vezes isso dói até na minha cabeça, porque eu sofro muito com esse negócio. Muitas vezes a gente exagera na quantidade de alimento, né? Mas enfim, comer pouco, bem mastigado, né? E importante que se coma abundância de fruta, menos cereais. Na refeição da janta é importante que seja de maior quantidade de fruta, se melhor, né? Seja só fruta e só uma espécie de fruta em cada vez, né? Cada vez só uma espécie de fruta, não mistura as frutas. Essa é uma dieta saudável. Se for da vontade de Deus, em um próximo vídeo explicaremos mais assuntos sobre sobre os alimentos, né? Sobre uma forma errada de usar as frutas e a forma correta de usar as frutas. E também outra questão sobre como usar corretamente as verduras, né? Uma questão de grande importância e que deve ser atentado. Que a paz do nosso Jesus Cristo seja com você, e sempre lembrando, preservar o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque certa pessoa disse: a doença é uma ofensa a Deus. E é verdade. Quando adoecemos é por mau procedimentos nossos, com questão à lei física. E isso é um erro. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você.